Bom, galera, esse aqui é o plano de estudos, também conhecido como o mapa do método Química Neutra Mais. Esse cara feio aqui sou eu, você já me conhece, né? Olha só como minha barba é estranha. E aqui eu vou tentar mostrar de forma bem resumida como é que é esse plano, tá? Aqui eles dividem em 5 fases: fase 1, nivelamento; fase 2, química geral e inorgânica; fase 3, físico-química; fase 4, química orgânica; e fase 5, revisão. E aqui ele vai passando, conforme ele vai assistindo as aulas, ele vai ticando isso aqui e depois vai dizendo aí, anotando quais foram as principais dúvidas sobre algum conteúdo ou sobre alguma questão específica. Indo aqui para a fase 2, né, que é a fase de Química Geral e Inorgânica. Só para deixar claro, essas aulas aqui de nivelamento é um curso bônus que tem dentro do Química Neutra Mais, chamado Química do Zero. Daí, lá no Química do Zero, a gente fala de toda a base da química, né? Para alunos que assim têm uma dificuldade muito grande em química ou nunca viram química na vida, eles conseguirem ter a base para avançar para os próximos tópicos aí, né? Então, o curso Química do Zero, ele tá dentro do curso Química Neutra Mais, é um dos bônus que eles te oferecem. Voltando aqui, galera, na fase 2, Química Geral e Inorgânica, a primeira coisa que vai fazer aqui, galera, é o quê? Em cada uma das aulas, ele vai anotar aqui quais serão os pontos mais importantes. E como é que ele vai saber quais são os pontos mais importantes? Porque a gente tem dentro do curso o chamado Raio-X Enem, em que a gente faz um comentário sobre cada uma das fases e um comentário sobre cada um dos conteúdos. Então ele já anota aqui o que ele vai dedicar maior atenção, de acordo com o nível que ele está, com a dificuldade que ele já tem e com aquilo que o Enem mais cobra. Uma vez anotado isso, ele assiste às aulas, ele vai anotar aqui quantos exercícios ele fez, e na sequência ele vai colocar aqui quais foram as dúvidas dele. Ele faz isso para cada um dos módulos. E aí ele vai passando aqui, módulo... Eita. Não, obrigado. Módulo por módulo, até chegar aqui no final da fase 2, que é quando ele termina o conteúdo de cálculo estequiométrico e cálculos químicos. Feito isso, ele vai agora para uma avaliação processual que vai dar para ele a base para indicar o que ele vai revisar. Então, ele vai anotar aqui a data do simulado, ele se planeja para isso em seu cronograma, realizou o simulado, pronto. Agora ele vai avaliar aquele simulado ali. Em algumas turmas, inclusive, eles fazem uma mentoria em grupo. A gente junta com os alunos para traçar ali o que é que o simulado disse sobre aquele aluno, né? E aí ele vai marcando ali, a partir dessa mentoria em grupo, quais assuntos ele vai revisar. Na sequência, ele anota aqui a data que ele vai revisar esses conteúdos, da forma que eu já falei para vocês, né? Ele vai fazer algumas questões, ver as questões que ele errou, né? Nesse simulado, ver quais foram os tópicos, vai avaliar a importância daquele conteúdo, se o assunto cai muito, cai pouco, se esse assunto ele não estudou corretamente, ou se ele esqueceu, isso tudo a gente vai buscar aí resolver nessa revisão. Daí ele vai para o ciclo de Físico-Química seguindo os mesmos passos, né? Planejamento de cada aula, exercício de cada aula, dúvidas de cada aula. No final do ciclo, mais uma vez, ele vai lá fazer o simulado dele, ele vai ver quais pontos precisa revisar, qual data essa revisão, vai para o ciclo de Química Orgânica, até encaminhar lá no final, né, gente? Ele já tem esse registro todo aqui, e no final do ano chega a revisão. A revisão aqui no curso a gente faz em 6 semanas. Em cada semana, esse aluno recebe uma lista com 30 questões de alguns conteúdos. Ele anota, ele faz aquelas questões, anota as dúvidas, e aí ele vai perceber, poxa, esse assunto aqui eu realmente esqueci. Aí volta e assiste aquela aula. Esse assunto aqui eu errei, mas eu lembro disso aqui. E aí ele só precisa ver a resposta daquela questão que ele errou. Tem conteúdo que eu acertei todas as questões. Não vou revisar esse conteúdo. Só vou assistir a aula de resolução de questões com o professor e já é suficiente para eu dar uma refrescada boa nesse assunto. Ele vai fazendo isso aqui com cada um dos conteúdos. E com isso ele chega no final do ano sabendo exatamente quais conteúdos ele precisa revisar, quais conteúdos ele está com mais dificuldade. E isso dá para ele uma segurança muito grande de que aquilo que é mais importante, ele efetivamente conseguiu estudar aí durante o ano de forma a consolidar aquilo. E que aquilo que ele não pegou bem, ele consegue agora retomar, revisar corretamente e chegar na prova já sabendo aqueles conteúdos que ele realmente tem uma boa base e aqueles conteúdos que ele tem muita dificuldade. Então isso aqui é uma ideia geral do que traz aí no planner esse plano que eu falei para vocês que faz parte do curso Química Neutra Mais.